Durante uma discussão, meu marido gritou: "Não vou mais dormir com você. Você me dá nojo. Não consigo nem olhar para você ultimamente. Aceite isso." Eu apenas concordei com a cabeça e, na verdade, lidei com a situação de uma maneira que ele jamais imaginou. Em todo casamento em crise, chega um momento em que você percebe que se tornou invisível. Para mim, aconteceu numa terça-feira qualquer, depois de passar 3 horas preparando do zero a comida favorita do Joseph, arrumando a mesa com velas de verdade e guardanapos de tecido, trocando de roupa, do trabalho para um vestido, e esperando. Ele chegou em casa às 20h30, olhou para a mesa, olhou para mim, e seu rosto fez uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma expressão de genuíno desgosto se contorceu em seu rosto. O que é isso? Não é um agradecimento, nem um reconhecimento pelo esforço, apenas confusão misturada com repulsa. Foi então que ele disse: "A coisa que pôs fim a tudo. Não vou mais dormir com você. Você me dá nojo. Não consigo nem olhar para você ultimamente. Aceite." 7 anos de casamento, 3 anos de felicidade, 4 anos de lenta decadência, tudo terminando com essas palavras. Meu nome é Amanda e vou contar como lidei com isso. Mas primeiro você precisa saber quem éramos, porque a diferença entre quem éramos e quem nos tornamos é onde reside a verdadeira história. Foi aí que tudo desmoronou. E foi aí que descobri exatamente do que era capaz quando levada ao limite. Tenho 34 anos, sou designer gráfica e trabalho no nosso apertado apartamento de 2 quartos na cidade. Joseph tem 36 anos e é gerente de contas em uma empresa de médio porte no centro. Aquele tipo de lugar onde todo mundo usa roupa casual de negócios e finge que o café da copa é bom. Ele é bom no que faz, bajulando clientes, fechando negócios e fazendo planilhas parecerem impressionantes durante as apresentações. Quando começamos, éramos pessoas diferentes. Pessoas melhores, talvez. Ou talvez apenas pessoas que ainda não tinham aprendido a magoar umas às outras. Os primeiros 3 anos foram daquele tipo de coisa boa que te faz acreditar que você descobriu algo que a maioria das pessoas não percebe. Costumávamos tomar brunch aos domingos no Mel's Diner, na esquina. Era um lugarzinho minúsculo, com cabines de vinil rachadas e uma garçonete chamada Dona que sabia nosso pedido de cor. Ficávamos sentados lá por horas, dividindo uma pilha de panquecas, ele com as 2 de cima, eu com as 2 de baixo, discutindo sobre palavras cruzadas enquanto o café esfriava. 7 letras começando com B significa abundância. Eu diria caneta pairando sobre os quadrados. Abundante, ele responderia sem tirar os olhos do celular. São 9 letras. Gênio. Então a dica está errada. Ou você é ruim de contagem. Éramos insuportáveis. O tipo de casal que provavelmente outras pessoas detestavam. Mas éramos felizes de uma forma que parecia natural, como se tivéssemos encontrado por acaso algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. Fizemos viagens espontâneas para lugar nenhum. Simplesmente arrumamos uma mala na sexta à tarde e dirigimos até sentirmos vontade de parar. Playlists terríveis tocando alto nos alto-falantes do seu velho carro. Músicas que fingíamos odiar, mas que secretamente adorávamos. Ele cantava desafinado baladas de rock dos anos 80. Eu fazia interpretações dramáticas de músicas pop enquanto ele ria tanto que tinha que parar o carro. Tínhamos piadas internas que não faziam sentido para mais ninguém. Ele deixava post-its na minha mesa, desenhos de bonequinhos de palito de nós lutando contra dragões, montando dinossauros ou fazendo alguma coisa igualmente ridícula, só porque sabia que isso me faria sorrir no meio de um projeto frustrante, quando um cliente estava sendo impossível em relação a esquemas de cores ou escolhas de fontes. Existia um ritmo entre nós, uma linguagem tácita. Eu sabia quando ele precisava de espaço e quando precisava conversar. Ele sabia quando eu estava estressada antes mesmo de eu dizer uma palavra. Pedia comida para a viagem do meu restaurante tailandês favorito e colocava um filme que já tínhamos visto centenas de vezes, porque entendia que, às vezes, o conforto importa mais do que a novidade. Não éramos perfeitos. Ninguém é, discutíamos por coisas bobas. De quem era a vez de lavar a louça, se podíamos pagar o apartamento melhor, porque ele nunca se lembrava de comprar leite mesmo depois de eu mandar 3 mensagens. Mas as discussões eram administráveis, como aquele tipo de atrito que acontece quando 2 pessoas estão aprendendo a compartilhar espaço, a vida e tudo mais.
Lembro-me do nosso terceiro aniversário. Ele tinha encontrado um restaurante italiano escondido numa rua lateral, o tipo de lugar com toalhas de mesa xadrez e garrafas de vinho cobertas por anos de cera de vela. Sentamos numa mesinha lá no fundo, tão perto que nossos joelhos se tocavam por baixo. O garçom fez uma piada sobre como o carbonara era tão bom que deveria ser ilegal, e Joseph riu. Uma risada genuína que fez seus olhos se enrugarem nos cantos. Eu o observei do outro lado da mesa e pensei, descobri. Encontrei o segredo para fazer um casamento dar certo. Esse pensamento me assombra até hoje. A arrogância, a certeza ingênua de que o amor bastava, de que boas intenções poderiam nos levar a qualquer lugar. Porque, em algum momento entre o terceiro e o quarto ano, as coisas começaram a mudar. Pequenas mudanças no início, daquelas que você se convence de que são ajustes normais, a acomodação natural que acontece quando a fase da lua de mel termina e a vida real começa. Joseph parou de me tocar casualmente. Nada mais de mão na minha lombar quando ele passava por trás de mim na cozinha. Nada mais de me puxar para perto no sofá durante os filmes. Nada mais de toques distraídos. Dedos roçando meu braço durante a conversa. Mãos encontrando a minha enquanto caminhávamos pela rua. A distância física parecia pequena no início. Insignificante. Eu dizia a mim mesma que estávamos apenas nos acostumando, que nem todos os momentos precisavam ser repletos de afeto. É assim que são os relacionamentos de longo prazo, não é? Confortáveis, fáceis, menos urgentes do que aqueles primeiros dias em que você não consegue ficar longe um do outro. Então ele parou de perguntar sobre o meu dia. Eu contava sobre ter conseguido um novo cliente ou sobre lidar com alguém que mudava de ideia sobre cada detalhe do projeto, e ele assentia com os olhos fixos no celular. Cheguei em casa. Que ótimo, amor. Mas ele não estava prestando atenção. Eu percebia pelo jeito como seus polegares não paravam de rolar a tela, como sua expressão nunca mudava, como ele nunca fazia perguntas adicionais. Ele também parou de compartilhar histórias do trabalho. Costumávamos relaxar juntos. Ele desabafava sobre clientes impossíveis ou intrigas no escritório, e eu oferecia minha perspectiva ou simplesmente servia de ouvinte. Isso acabou. Quando eu perguntava como tinha sido o dia dele, ele respondia, bem ou a mesma coisa de sempre. E a conversa morria ali mesmo. Os silêncios entre nós se tornaram mais longos, mais pesados. Sentávamos na mesma sala e parecia que estávamos a quilômetros de distância. No quinto ano, ele ficava até tarde no escritório 3, 4, às vezes 5 noites por semana, chegando em casa por volta das 21 horas em vez das 18 horas. Eu preparava o jantar, colocava a porção dele no prato e deixava no micro-ondas. Quando ele finalmente entrava pela porta, esquentava a comida e comia na mesa da cozinha com o laptop aberto, mal sentindo o gosto do que eu havia levado uma hora para preparar. Eu inventava desculpas, dizia a mim mesma que ele estava se esforçando para conseguir uma promoção, que isso era temporário, que todos os casamentos passam por fases em que o trabalho se torna prioridade e que você só precisa superar isso. Todos os artigos que li online diziam a mesma coisa. Relacionamentos de longo prazo exigem paciência, compreensão e que se escreva sobre os períodos difíceis. Então, esperei. Fui paciente. Compreendi. E as coisas pioraram. No sexto ano, já não éramos mais um casal. Éramos duas pessoas que compartilhavam um endereço e um contrato de aluguel, e nada mais que importasse. Joseph transformou nosso segundo quarto em seu escritório. Mudou para lá uma escrivaninha, um arquivo, uma TV pequena. Disse que precisava de um espaço de trabalho dedicado, já que estava assumindo projetos extras. Na época, fazia sentido. Eu até o ajudei a montar o escritório, arrumei a mesa dele de frente para a janela e comprei um abajur com boa iluminação para as longas sessões de trabalho noturnas. O que eu não percebi é que o escritório estava se tornando o quarto dele. Aconteceu aos poucos. Primeiro, eram apenas algumas noites em que ele adormecia na escrivaninha e não se dava ao trabalho de ir para o nosso quarto. Depois, passaram a ser noites em que ele alegava ter ligações de manhã cedo e não queria me acordar. E então, noites em que dizia que precisava terminar o trabalho tarde e não queria me incomodar quando finalmente ia para a cama. Por fim, não havia mais desculpas. Ele simplesmente dormia lá todas as noites. A porta entre nós se fechava e trancava.
Não compartilhávamos a cama havia 4 meses quando preparei aquela lasanha. 4 meses deitada acordada em um quarto que parecia grande demais e vazio demais, ouvindo tomar banho e se acomodar em seu espaço separado, me perguntando quando tínhamos deixado de ser casados e nos tornado estranhos que por acaso moravam juntos. Ele passava por mim na sala enquanto eu trabalhava em projetos de design. Tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do seu perfume, e era como se eu não existisse. Nenhum olá, nenhum aceno de mão, apenas passos e depois o som da porta dele se fechando. Continuei trabalhando, continuei aceitando novos clientes, continuei criando sites, desenhando logotipos e desenvolvendo identidades visuais para outras pessoas, enquanto minha própria identidade como esposa de alguém se desfazia em nada. E tentei consertar isso. Meu Deus, tentei de tudo. Planejei aquela escapadinha de fim de semana para as montanhas. Passei horas pesquisando trilhas que ele tinha mencionado que queria experimentar. Encontrei uma cabana com lareira e vista. Localizei uma cervejaria artesanal próxima e especializada nas IPAs que ele adorava. Fiz todas as reservas, liberei minha agenda e fiquei animada com 2 dias só para nós dois, sem distrações, sem trabalho, sem desculpas. Ele cancelou 2 dias antes. Uma apresentação importante para um cliente era inevitável. Eu entendi. Remarcamos para um mês depois, e ele cancelou novamente. Outra desculpa. Uma reunião de estratégia no fim de semana para a qual seu chefe precisava dele. A essa altura, eu já havia pago o depósito não reembolsável 2 vezes. Parei de tentar remarcar, parei de mencionar o assunto, deixei morrer silenciosamente, como tudo mais entre nós. Comecei a cozinhar suas comidas favoritas com uma energia desesperada. A lasanha da mãe dele, o assado da avó, o bolo de chocolate que levava 3 horas para fazer e exigia todas as tigelas que tínhamos. Ele comia tudo sem dizer nada, às vezes sem nem levantar os olhos do que estava lendo no celular. Numa terça-feira, 2 meses antes de tudo desmoronar, tentei algo diferente. Comprei lingerie cara naquela boutique do centro. Sempre fui muito insegura para comprar lá. Renda preta que me fazia sentir vulnerável e esperançosa na mesma medida. Acendi velas. Coloquei nossa antiga playlist de quando namorávamos. Esperei no quarto. Ele passou por nós, deu uma olhada rápida e sua expressão não mudou. Estou cansado, Amanda. Não está noite. Não está noite se tornou não está semana, não este mês, nunca. Sugeri que começássemos uma nova série juntos. Algo que pudéssemos assistir nos fins de semana, como fazíamos antes, para que fosse um evento especial novamente. Ah, eu já comecei, disse ele, mexendo no celular. Estou no 6º episódio. Poderíamos começar de novo juntos, ofereci, odiando o quão baixa minha voz soava. Não, não quero voltar atrás. Ele prefere assistir sozinho do que compartilhar algo comigo. Aquilo deveria ter sido meu alerta. Deveria ter sido o momento em que eu percebi que estava lutando por algo que já estava morto. Mas continuei tentando, continuei esperando, continuei acreditando que se eu o amasse o suficiente, se me esforçasse o suficiente, ele voltaria para mim. O que nos leva de volta àquela terça-feira, à lasanha, às velas e ao vestido, e às 3 horas de esforço que ele olhou com desgosto. Ao momento em que ele finalmente disse o que claramente vinha pensando há meses, que eu não era mais digna do seu tempo, da sua atenção ou da sua decência básica, que eu o repugnava. Fiquei ali parada segurando aquele prato e algo dentro de mim mudou. Não se quebrou. Quebrar implica algo repentino, algo violento. Isso foi mais silencioso, como uma porta se fechando, como finalmente aceitar algo que eu vinha evitando há muito tempo. Coloquei o prato na mesa, olhei para ele e assenti. Ei, eu disse, eu resolvo isso. Ele pareceu surpreso. Acho que esperava lágrimas. Esperava que eu implorasse por uma explicação, que ele retirasse o que tinha dito ou que me dissesse o que eu poderia ter feito de diferente. Em vez disso, passei por ele, fui para o nosso quarto, o meu quarto, fechei a porta e comecei a planejar exatamente como lidaria com a situação. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada no escuro, encarando o teto, com as palavras de Joseph repetindo-se na minha cabeça. Você me dá nojo. Não consigo nem olhar para você ultimamente. Por volta das 3 horas da manhã, ouviu-se movimentando no quarto. A porta do banheiro abriu e fechou.
Água correndo, e então silêncio novamente. Estávamos a 3 metros de distância, com uma parede entre nós, e parecia que estávamos a quilômetros de distância. Levantei por volta das 6, fiz café, sentei à mesa da cozinha com meu laptop, fingindo trabalhar em um projeto de um cliente. Minhas mãos se moviam pelo teclado, mas eu não estava realmente olhando para a tela, apenas executando os movimentos porque ficar parado parecia impossível. Foi aí que comecei a pensar em quando as coisas realmente mudaram. Não a gradual mudança dos anos 4 e 5. A virada brusca. O momento em que Joseph deixou de ser distante e se tornou alguém completamente diferente. O nome tinha aparecido casualmente no início, talvez uns 8 meses atrás. Vanessa precisava de ajuda com a conta Henderson. Só mais uma colega de trabalho. Mais um nome na lista de pessoas com quem ele trabalhava, pessoas que eu nunca tinha conhecido e em quem mal prestava atenção, mas aí estava em todo lugar. Vanessa e eu vamos jantar para discutir estratégia. Vanessa acha que devemos reestruturar a abordagem com os clientes. Ela sugeriu um restaurante ótimo no centro da cidade do qual eu nunca tinha ouvido falar. O nome dela, Vanessa, começou a substituir o meu no discurso diário dele. Quando ele voltava para casa, na época em que ainda falava comigo de vez em quando, suas histórias eram repletas dela. O que ela tinha dito na reunião, como tinha lidado com um cliente difícil, suas ideias para a apresentação trimestral. No início, eu me convenci de que isso era normal. Amizades no trabalho acontecem. As pessoas têm colegas com quem se identificam profissionalmente. Então ele começou a atender o telefone com ela na sala de estar, em vez de no escritório. No viva voz, eu estava trabalhando no meu laptop e ouvi a voz dela. Jovem, inteligente, com uma risada que parecia brotar naturalmente. O tipo de risada que fazia as outras pessoas rirem também. Ela tinha 28 anos. Eu sabia disso porque Joseph havia mencionado uma vez, explicando por que ela tinha perspectivas tão novas sobre as contas deles. Ela tem 28 anos e vê as coisas de forma diferente da velha guarda do escritório. Eu tinha 34, 6 anos mais velho, aparentemente parte de uma velha guarda na visão dele. Certa tarde, procurei-a nas redes sociais e a encontrei facilmente. Vanessa Hart, coordenadora de contas na empresa de Joseph. Cabelo loiro com ondas de praia, dentes brancos em todas as fotos, imagens dela em bares na cobertura, em aulas de spinning, em brunches com amigas que pareciam ter saído de uma revista de estilo de vida. Ela era linda daquele jeito natural que algumas mulheres têm. Daquele jeito que elas podem vestir jeans e camiseta e ainda assim parecerem arrumadas. Ainda parecerem que pertencem ao mundo, enquanto eu me sentia apenas ocupando espaço nele. No começo, eu não senti ciúmes. E isso não é patético? Eu não senti ciúmes porque meu marido estava passando todo o tempo com uma mulher mais jovem e bonita. Eu senti alívio. Aliviada porque alguém o estava fazendo sorrir novamente. Grata por outra mulher estar fazendo o trabalho emocional que eu não conseguia mais fazer direito. Eu me tornará tão insignificante no meu próprio casamento que agradecia por outra pessoa conseguir fazer meu marido feliz. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de que algo estava seriamente errado. Não com ele, mas comigo. Com o quanto de mim eu havia entregado, tentando agarrar algo que já estava escapando por entre meus dedos. As mudanças em Joseph começaram mais ou menos na mesma época em que o nome de Vanessa se tornou uma presença constante. 6 meses antes daquela terça-feira à noite na cozinha, ele começou a se tornar alguém que eu não reconhecia. Roupas novas apareceram em seu armário. Camisas de grife em cores que ele nunca havia usado antes. Bordô escuro, verde floresta, branco impecável que provavelmente precisava de lavagem a seco. Calças de escaras que finalmente serviam, ao contrário daquelas largas que ele usava há anos. Uma jaqueta de couro que devia custar pelo menos $300. Quando perguntei sobre ela, ele disse que tinha recebido um bônus e queria renovar o guarda-roupa. Vista-se para o emprego que você quer, não para o que você tem, disse ele, como se estivesse citando algum pôster motivacional. Ele comprou uma colônia nova. Não era o pós-barba de farmácia que ele usava desde que o conheci, mas algo caro de uma loja de departamentos. Cheirava a cedro e alguma outra coisa que eu não conseguia identificar. Sofisticado, nada parecido com o Joseph com quem eu me casei.
Ele começou a cortar o cabelo a cada 2 semanas, em vez de deixá-lo crescer por meses como fazia antes. Passou a ficar 20 minutos no banheiro antes do trabalho, em vez dos habituais 5 minutos. Eu ouvia lá dentro, a água correndo, as gavetas abrindo e fechando. Quando ele finalmente aparecia, seu cabelo estava perfeitamente penteado, o rosto barbeado, a camisa impecavelmente arrumada. Ele estava se preparando para algo ou alguém, só não para mim. A inscrição na academia foi o que realmente confirmou tudo. Joseph sempre foi magro por natureza e nunca se importou muito com exercícios. Eu havia sugerido que nos inscrevêssemos juntos em uma academia alguns anos atrás, pensando que poderia ser algo que faríamos como casal. Ele disse que era um desperdício de dinheiro, que já se exercitava o suficiente caminhando pela cidade. De repente, ele se tornou sócio de uma daquelas academias caras no centro. Começou a ir antes do trabalho, voltando para casa com shakes de proteína na geladeira e marmitas que eu nunca tinha visto ele usar. O corpo dele mudou, não drasticamente, mas o suficiente para eu notar. Os ombros pareciam mais largos, a barriga mais chapada. Ele começou a usar as camisas de um jeito diferente, como se tivesse orgulho da própria aparência em vez de apenas se esconder. Ele se vestia para agradar alguém, se arrumava para agradar alguém. Tornar-se alguém que você não é para mim. Eu observava sair do apartamento todas as manhãs, com a aparência de um homem indo para um encontro, perfume, cabelo impecável, roupas que pareciam feitas sob medida. E eu ficava sentada ali, de calça de moletom e camiseta velha, me perguntando quando eu havia me tornado invisível. Quando foi que deixei de ser alguém para quem valesse a pena me arrumar? Sua rotina tornou-se completamente imprevisível por volta dessa época. Ele sempre trabalhava até tarde ocasionalmente, mas isso era diferente. Ele não chegava mais em casa às 21 horas. Eram 23 horas, meia-noite, às vezes 1 hora da manhã. Eu ficava na cama fingindo dormir, ouvindo o barulho da chave dele na fechadura, ouvindo-o entrar silenciosamente como se estivesse tentando não me acordar, e então ia imediatamente para o banheiro, sempre para o chuveiro, sempre lavando o dia ou lavando os vestígios de algo que eu não queria nomear. Numa quinta-feira à noite, ele só chegou em casa quase a 1h30. Eu fiquei deitada ali por horas, olhando para o teto, minha mente criando cenários que eu não queria acreditar, mas que não conseguia parar de imaginar. Quando finalmente o ouvi no corredor, levantei e fui ao seu encontro na cozinha. Ele pareceu surpreso ao me ver ali parada. Onde você estava? Perguntei, mantendo a voz calma. Ele nem sequer pareceu culpado. Foi isso que mais me impressionou. Nenhuma vergonha, nenhuma timidez, apenas um leve incômodo por eu estar perguntando. Emergência no trabalho. Tive que terminar a apresentação para a reunião da manhã até 1h30. É uma conta importante. Você sabe como é. Ele passou por mim para pegar água na geladeira. Foi aí que eu senti o cheiro. Perfume. Não era meu. Não era nenhum perfume que eu tinha. Algo floral e caro. Você está cheirando a perfume, eu disse. Ele tomou um longo gole de água. Provavelmente de alguém do escritório. A sala de reuniões fica abafada. As pessoas usam perfumes fortes. À 1h30 da manhã, pedimos o jantar. Vanessa usava aquele perfume que me deu dor de cabeça. Sinceramente, eu não vi a hora de sair dali. Vanessa, claro, era Vanessa. Uma explicação razoável. Salas de conferência ficam abafadas. As pessoas usam perfumes fortes. Sessões de trabalho até tarde da noite acontecem quando grandes contas estão em jogo. Eu queria acreditar nele. Meu Deus, como eu queria acreditar nele, que me permitia ignorar o fato de ele não me olhar nos olhos. Ignorei o fato de ele ter tomado banho assim que chegou em casa. Ignorei todos os meus instintos, que gritavam que algo estava errado. Ei, eu disse. Vou voltar para a cama. Passei por ele, voltei para a nossa cama, a minha cama, e o ouvi tomar banho pela segunda vez naquela noite. Na manhã seguinte, liguei para Rebeca. Esperei até Joseph sair para o trabalho e, com as mãos tremendo, disquei o número da minha irmã. Ela atendeu no terceiro toque. Oi, tudo bem? Está ocupada? Algo na minha voz a fez hesitar. Não, fale comigo. Então eu contei.
Contei tudo para ela. O distanciamento que vinha crescendo há anos. As noites em claro. O nome de Vanessa sempre em sua boca. O jeito como ele se transformava. O perfume em suas roupas a 1h da manhã, com uma explicação tecnicamente razoável, mas que parecia errada. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Amanda, disse Rebeca finalmente, com a voz cautelosa. Ele já está te traindo ou está prestes a fazer isso? Você não sabe disso. Pode ser que sim. Pare. Ele me interrompeu. Pare de dar desculpas para ele. Pare de encontrar explicações razoáveis para um comportamento irracional. Você não está tirando conclusões precipitadas. Finalmente está chegando onde as evidências apontavam há meses. Sentei-me no sofá, com a espuma pressionada contra a orelha, sentindo algo se abrir no meu peito. O que eu devo fazer? Minha voz saiu fraca, embargada. O que você quer fazer? Eu não sabia como responder. Uma parte de mim ainda queria salvar o casamento. Ainda acreditava que se eu me esforçasse mais, amasse melhor, me vestisse melhor, cozinhasse melhor, me arrumasse melhor, emagrecesse, me tornasse mais interessante. Se eu me tornasse quem Joseph queria que eu fosse, ele voltaria para mim. A outra parte, aquela que eu tinha medo de admitir, sabia que Rebeca estava certa. Não sei, admiti. Então comece a prestar atenção, disse Rebeca. Pare de ignorar o que está bem na sua frente. E quando estiver pronto para encarar, me ligue. Eu te ajudo. Nos despedimos. Eu fiquei sentada no sofá com o celular no colo, olhando para a parede onde Joseph e eu tínhamos pendurado nossas fotos de casamento, 3 anos atrás. Parecíamos tão jovens naquelas fotos, tão felizes, tão completamente alheios a como as coisas iriam terminar. Pensei em Vanessa, 28 anos, loira, linda, tudo o que eu não era mais. E pensei em Joseph chegando em casa a 1h30 da manhã, cheirando ao perfume dela, com explicações plausíveis o suficiente para se esconder atrás delas. As palavras de Rebeca ecoavam na minha cabeça. Pare de ignorar o que está bem na sua frente. Eu vim ignorando isso há meses, talvez mais, inventando desculpas, encontrando explicações razoáveis, me convencendo de que meu marido não era capaz de me trair daquela forma. Mas a verdade estava ali, bem diante dos meus olhos. E eu escolhia ignorá-la porque vê-la significava encará-la. Significava aceitar que meu casamento não estava apenas morrendo. Talvez já estivesse morto. E que o que quer que viesse a seguir doeria mais do que qualquer coisa que eu tivesse sentido até então. Passei o resto daquele fim de semana em um torpor. Joseph ficou no quarto a maior parte do sábado e do domingo, saindo apenas para comer ou para deixar o apartamento de vez. Não conversamos, não nos cumprimentamos. O silêncio agora tinha um peso, era pesado e sufocante. Segunda-feira chegou e passou. Então chegou a manhã de terça-feira, e eu acordei com uma estranha clareza. Talvez fosse exaustão. Eu não vinha dormindo bem há semanas. Talvez fosse desespero, mas decidi tentar mais uma vez. Uma última tentativa de contatá-lo antes de aceitar o que Rebeca vinha me dizendo. Passei a tarde fazendo lasanha do zero. A favorita dele, a receita que a mãe dele me deu no nosso primeiro ano de casamento. Escrita à mão num cartão que agora estava manchado e gasto de tanto usar. Eu a fiz dezenas de vezes ao longo dos anos, para o aniversário dele, para comemorações, para aquelas terças-feiras aleatórias em que eu só queria fazê-lo feliz. Arrumei a mesa com jogos americanos de verdade e guardanapos de tecido, não com os guardanapos de papel que vínhamos usando há meses. Encontrei as velas que tínhamos ganhado de presente de casamento e nunca usado. Acendi-as, mesmo achando ridículo, mesmo sabendo que era inútil. Troquei a calça de moletom por um vestido. Nada extravagante, apenas um vestido azul marinho simples que eu costumava usar em encontros românticos, quando ainda tínhamos encontros românticos. Passei maquiagem pela primeira vez em semanas. Rímel, batom, tentei parecer a mulher com quem ele havia se casado, em vez do fantasma em que eu havia me transformado. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. Não porque eu estivesse bonita. Na verdade, não estava. Parecia alguém que estava se esforçando demais, alguém desesperada. Mas eu já não me importava mais com orgulho.
Joseph chegou em casa por volta das 8. Ouvi a chave na fechadura, ouvi seus passos pelo corredor. Eu estava na cozinha quando ele apareceu na porta. Ele parou, olhou para a mesa que eu havia arrumado com as velas e os jogos americanos, olhou para mim ali, de vestido e maquiagem, e algo mudou em sua expressão. Não havia calor, nem apreço, nem mesmo surpresa, apenas algo repugnante. Seu rosto se contorceu com o que só posso descrever como desprezo. Como se a visão do meu esforço o repugnasse fisicamente. O que é isso? Perguntou ele. Não parece bonito, nem em qual ocasião, nem mesmo um neutro o que está acontecendo. Simplesmente perguntou o que é isso, com um tom que me deu um nó no estômago. Jantar, eu disse, tentando manter a voz firme. Fiz a sua favorita. A lasanha da sua mãe? Ele riu. Era amarga e forte como um tapa na cara. Você acha que lasanha vai resolver isso? Eu não entendi. Consertar o quê? Joseph, eu só estou tentando o quê? Me fazer sentir culpada para fingir que está tudo bem. Senti algo estalar dentro do meu peito. Eu não estou tentando te fazer sentir culpada. Estou tentando jantar com meu marido. Estou tentando o quê? Ele entrou mais na cozinha. Nos salve. Não há nada para salvar, Amanda. Do que você está falando? O que eu fiz de errado? Seu maxilar se contraiu. O que você fez de errado? Você está falando sério? Sim, estou falando sério. Você não fala comigo. Você mal olha para mim. Eu não sei o que aconteceu nem como consertar se você não me disser o que está errado. Qual o problema? Ele colocou a pasta no chão com mais força do que o necessário. Ótimo. Quer saber o que há de errado? Sim. Você não me deu nenhum motivo para ficar. As palavras pairaram no ar entre nós. Fiquei ali parada, tentando processar o que ele acabará de dizer, tentando entender o que ele queria dizer. Não entendo, falei baixinho. Ele olhou para mim, depois olhou bem fundo, e o nojo em seus olhos era inconfundível. Você se deixou levar, Amanda. Você nem se esforça mais. Dei um passo para trás como se ele tivesse me empurrado. O quê? Olha só para você. Ele gesticulou para mim, parada ali, de vestido e maquiagem. A roupa que eu tinha levado 1 hora para escolher, o esforço que eu tinha dedicado à minha aparência pela primeira vez em meses. Você está de calça de moletom e cabelo bagunçado 90% do tempo. Sem maquiagem. Sem nenhum esforço. Você parou de se importar com a sua aparência, com a nossa, comigo. Cada palavra me atingiu como um soco físico. Olhei para mim mesma, para o vestido que eu estava usando naquele momento, e me senti completamente desorientada. Estou usando um vestido agora, eu disse, com a voz trêmula. Passei maquiagem. E é triste. É triste que você tenha que se esforçar tanto para parecer minimamente apresentável. Você costumava ser linda, Amanda. Você costumava se importar. O homem parado à minha frente não era meu marido. Não podia ser. Meu marido havia prometido me amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Aquele homem estava criticando minha aparência como se eu fosse uma funcionária em avaliação, como se meu valor fosse determinado por quão bem eu desempenhava o papel de esposa atraente. Eu trabalho em casa, eu disse, tentando manter a voz firme, embora sentisse que estava me despedaçando. Não preciso me arrumar para ficar sentada no computador o dia todo. Você nunca reclamou antes. Talvez eu estivesse sendo educada demais. Educada demais? Minha voz se elevou. Você estava sendo um ser humano decente. Você estava sendo meu marido. Bem, talvez eu esteja cansada de ser educada. Talvez eu esteja cansada de fingir que não percebo que você desistiu completamente. Desistiu? Acabei de passar 3 horas preparando sua comida favorita do zero. Arrumei a mesa. Me arrumei. Estou tentando. Você está sempre tentando. Ele me interrompeu. Esse é o problema. Você está se esforçando tanto para consertar algo que está quebrado há anos, em vez de simplesmente aceitar que acabou. Acabou.
Minha voz saiu como um sussurro. Você está dizendo que nosso casamento acabou? Ele passou a mão pelos cabelos, desviando o olhar. Estou dizendo que não aguento mais. Não aguenta o quê? Casar comigo. Não consigo fingir que estou feliz quando não estou. Não consigo fingir que me sinto atraído por você quando não me sinto. Não consigo. Ele se interrompeu. Não pode o quê? Perguntei. Termine a frase, Joseph. Ele olhou para mim e seus olhos estavam frios, como se estivesse olhando para um estranho de quem não gostava. Não vou mais dormir com você, disse ele, baixando a voz para algo clínico e distante. Você me dá nojo. Não consigo nem olhar para você ultimamente. Aceite isso. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e o leve tremeluzir das velas sobre a mesa. Fiquei ali parada, processando o que ele acabara de dizer. Que eu o repugnava. Que ele não suportava me olhar. Que 7 anos de casamento, 7 anos construindo uma vida juntos, não significavam nada diante do desprezo que ele sentia por quem eu havia me tornado. Esperei que ele se retratasse. Que dissesse que estava apenas com raiva por não ter falado aquilo, que as palavras tinham saído erradas. Mas ele não disse nada. Ficou ali parado, me observando, esperando por algo. Lágrimas, provavelmente um pedido de súplica, algum tipo de colapso que lhe desse munição para me pintar como a esposa instável que não conseguia lidar com a verdade. Eu não lhe dei essa satisfação. Algo dentro de mim se aquietou. Não insensibilizado, eu ainda conseguia sentir tudo. A dor, a humilhação e o choque. Mas por baixo de tudo isso havia algo mais, algo frio, lúcido e surpreendentemente calmo. Assenti lentamente com a cabeça. Ei, eu disse. Ele piscou, pego de surpresa. Tá bom, sim, eu resolvo isso. Ele esperava por mais, por lágrimas, por discussões, que eu desmoronasse da maneira que ele claramente esperava. Eu não lhe dei nada disso. Ficamos ali parados naquela cozinha, com a lasanha esfriando no fogão e as velas queimando sem propósito sobre a mesa, olhando um para o outro através de uma distância que não tinha nada a ver com o espaço físico. Depois de um longo momento, ele pegou o paletó que estava no encosto da cadeira onde o havia jogado. Vou sair, disse ele. Claro que sim. Ele parou na porta, meio virado como se fosse dizer algo mais. Então, simplesmente saiu. Ouvi seus passos pelo corredor, a porta da frente abrindo e fechando, o carro ligando no estacionamento, o barulho dele partindo. Fiquei ali sozinha na cozinha, olhando para o jantar que eu havia passado horas preparando, a mesa que eu havia arrumado, o esforço que eu havia feito e que ele havia olhado com desgosto. Então, caminhei até a mesa, apaguei as velas e me sentei na cadeira onde Joseph deveria estar sentado. Peguei meu celular e liguei para Rebecca. Ela atendeu no segundo toque. Oi, o que ele disse? Eu o enojei. Interrompi. Minha voz soava estranha, calma demais, como se eu estivesse relatando algo que tinha acontecido com outra pessoa. Ele disse que não suporta olhar para mim. Mandou eu lidar com isso. Silêncio do outro lado da linha. Então, onde ele está agora? Sumiu. Ele foi embora. Estou indo aí. Não precisa. Já estou pegando minhas chaves. Chego em 20 minutos. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. Sentei-me ali, no silêncio do apartamento, olhando para a lasanha fria, os pratos intocados, os guardanapos que jamais seriam usados. E tomei uma decisão. Se Joseph queria que eu resolvesse o problema, eu o resolveria. Eu me protegeria, documentaria tudo, descobriria a verdade sobre ele e Vanessa, e me certificaria de que ele se arrependesse de cada palavra que me disse. Rebecca apareceu 18 minutos depois com 2 cafés grandes e um olhar de determinação sombria. Conte-me tudo, disse ela, colocando o café na minha frente. Então, eu contei. Cada palavra que ele disse. Cada grama de crueldade. O jeito como ele me olhou como se eu fosse algo que ele tivesse encontrado na sola do sapato. Quando terminei, Rebecca não me disse que tudo ficaria bem. Não disse que ele não tinha falado sério ou que todos os casamentos passam por momentos difíceis. Em vez disso, ela perguntou, o que você vai fazer? Dei um gole no café.
Ainda estava quente demais, queimou minha língua, mas não me importei. Vou me proteger, pensei. E vou garantir que ele se arrependa de cada palavra que acabou de dizer. Rebecca enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão de visitas. Patrícia Stone, disse ela, deslizando-o sobre a mesa. Ela foi minha advogada de divórcio. É cara, mas é implacável e sempre ganha. Peguei o cartão, olhei para o nome e o número de telefone em relevo. Ligue para ela amanhã, disse Rebecca. Conte tudo a ela e, aconteça o que acontecer, não deixe Joseph saber que você está planejando alguma coisa. Ainda não. Assenti com a cabeça, guardando o cartão no bolso. Ficamos sentados na minha cozinha tomando um café quente demais, sem dizer muita coisa, apenas existindo em meio aos destroços do meu casamento. E comecei a planejar exatamente como lidaria com a situação. Rebecca ficou até quase meia-noite. Sentamos à mesa da cozinha tomando café que já estava frio há tempos, planejando meus próximos passos como se estivéssemos traçando a estratégia de uma operação militar em vez do fim do meu casamento. Amanhã, assim que acordar, ligue para a Patrícia, ela disse pela terceira vez. Não espere. Não hesite. Simplesmente ligue para ela. Eu vou ligar. E não conte nada para o Joseph. Nem que você está falando com um advogado. Nem que você está planejando alguma coisa. Haja normalmente. Quase ri disso. Normal, né? Como se eu soubesse o que é isso hoje em dia. Depois que Rebecca saiu, fiquei sentada sozinha no apartamento, ouvindo o silêncio. Joseph ainda não tinha chegado. Já passava da meia-noite de uma quarta-feira. Nenhuma emergência de trabalho dura até a meia-noite de uma quarta-feira. Levantei-me e fui até o arquivo no canto da sala de estar. Guardávamos todos os nossos documentos importantes lá, certidões de nascimento, cartões do Seguro Social, apólices de seguro e nosso acordo pré-nupcial. Peguei o grosso envelope de papel pardo, aquele que eu não tocava desde que o guardamos 7 anos atrás, depois do casamento. Os pais de Joseph insistiram nisso. A mãe dele disse especificamente que era apenas uma proteção padrão para ambos os lados, que todo mundo faz isso hoje em dia, que não significava que não confiávamos um no outro. Assinei sem ler com atenção. Estávamos apaixonados, íamos nos casar. O acordo pré-nupcial parecia uma formalidade, algo que os pais dele precisavam para ficarem tranquilos, mas que na verdade nunca importaria. Estendi o documento sobre a mesa da cozinha e comecei a ler. Ler de verdade, não apenas folhear como fazia antes. A maior parte era padrão. Divisão de bens adquiridos antes do casamento, proteção de heranças individuais, especificação de contas bancárias separadas. Mas aí eu encontrei na página 7, em uma linguagem surpreendentemente clara para um documento legal. Uma cláusula de infidelidade. Se qualquer uma das partes pudesse provar que a outra havia sido infiel durante o casamento, a parte infiel perderia todos os direitos sobre os bens comuns. Ficaria apenas com o que era seu individualmente antes do casamento. Sem divisão de contas conjuntas, sem pensão alimentícia, nada. Li 3 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. Depois, tirei uma foto com meu celular e enviei para Rebecca. Mesmo sendo quase 1h da manhã, ela respondeu em 30 segundos. Isso é ouro. Agora você só precisa de provas. Sentei-me ali, no apartamento silencioso, com o documento nas mãos, e senti algo mudar. Os pais de Joseph queriam proteger o filho de uma hipotética interesseira. Em vez disso, acidentalmente me deram a arma que eu precisava para me proteger dele. A ironia não me passou despercebida. Nem a oportunidade. Na manhã seguinte, às 9h em ponto, liguei para Patrícia Stone. Sua assistente me transferiu a ligação após uma breve espera. Aqui é a Patrícia, disse ela, com uma voz profissional e eficiente. Meu nome é Amanda Parker. Minha irmã, Rebecca, utilizou seus serviços para o divórcio dela e me deu seu número. Irmã de Rebecca Hartley. Sim. O que posso fazer por você? Contei tudo a ela. O distanciamento, o desprezo, as suspeitas sobre Vanessa, as palavras cruéis de 2 noites atrás. Ela ouviu sem interromper, o que eu apreciei. Você tem um acordo pré-nupcial? Ela perguntou quando terminei. Sim.
Com uma cláusula de infidelidade. Ótimo! Consiga uma cópia para mim e comece a documentar tudo. Noites em claro, despesas incomuns, qualquer evidência de infidelidade, e-mails, mensagens de texto, dados de localização, se você conseguir. Quanto mais evidências você tiver, mais forte será o seu caso. Como posso obter esse tipo de prova sem infringir a lei? Contas conjuntas, dispositivos compartilhados, qualquer coisa que esteja tecnicamente em nome de vocês dois. Isso é válido. Não invada o celular ou o e-mail pessoal dele. Mas se ele for descuidado e deixar as coisas desbloqueadas, o problema é dele, não seu. Conversamos por mais 20 minutos sobre cronogramas e custos da estratégia. Ela era cara. $1.400 por hora, com um adiantamento de $10.000. Mas Rebecca tinha razão. Patrícia valia a pena. Depois que desliguei o telefone, abri nossos extratos de cartão de crédito online, a conta conjunta a qual eu nunca tinha dado muita atenção porque Joseph sempre cuidava das contas. Comecei a analisar as despesas metodicamente, mês a mês, procurando padrões, e os encontrei. Jantar no Marcos, um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade, $187. Eu nunca tinha ido lá. Quando verifiquei a data, era uma quinta-feira à noite, dia em que Joseph me mandou uma mensagem dizendo que ficaria trabalhando até tarde. Despesa do hotel. O Whitmore, um hotel boutique no distrito comercial. $295 por uma noite. Isso foi há 3 semanas. Na mesma noite em que ele alegou ter uma reunião com um cliente logo cedo do outro lado da cidade e que, por isso, fazia mais sentido ficar mais perto. Outro restaurante. Outro hotel. Flores de uma floricultura cara. $20. Eu nunca tinha recebido flores. Então encontrei aquela que me deu ânsia de vômito. Um cheque da Tiffany de $847. Datado de 2 semanas atrás. Eu nunca tinha recebido nada da Tiffany. Tirei prints de tudo. Organizei por data em uma pasta no meu laptop, nomeei de documentos fiscais 2023 porque Joseph jamais pensaria em abrir algo tão sem graça. Cada acusação contava uma história. Cada recibo era uma prova. Cada mentira era uma evidência documentada que sustentava a alegação de infidelidade. Eu não estava mais com raiva. Ou talvez estivesse, mas agora era uma raiva fria. A raiva controlada e metódica é confusa. A evidência é clara. Foi então que reparei no tablet. O tablet que o Joseph usava para os e-mails do trabalho. Ele o tinha deixado no balcão da cozinha naquela manhã e, quando peguei para o guardar, percebi que ele não o tinha bloqueado. Fiquei ali parada, segurando o aparelho, pensando no que Patrícia tinha dito. Dispositivos compartilhados são alvos legítimos. Abri o navegador e procurei por aplicativos de rastreamento. Encontrei um com boas avaliações, que afirmava ser indetectável e capaz de espelhar mensagens de texto e dados de localização para outro dispositivo. A instalação e a sincronização com meu celular levaram menos de 5 minutos. Me senti culpada por fazer isso, como se estivesse invadindo a privacidade dele, cruzando uma linha que não podia ser desfeita. Mas aí me lembrei dos hotéis, das joias e da risada da Vanessa saindo pelo viva voz dele enquanto eu permanecia invisível no quarto ao lado. Ele tinha passado dos limites primeiro. Coloquei o tablet de volta onde ele o havia deixado e voltei a trabalhar no design do logotipo para um cliente. Tentei me concentrar nas combinações de cores e na escolha das fontes enquanto meu celular ficava ao meu lado, sincronizando os dados das mensagens de Joseph. Em 24 horas, eu tinha tudo o que precisava. Uma mensagem para Vanessa enviada às 14h47 de uma terça-feira. Mal posso esperar pelo fim de semana. Só nós dois. Sem interrupções. Outra às 23h23 de uma quarta-feira. Ela não faz ideia. E, sinceramente, não me importo mais se ela descobrir. Cansei de fingir. E a que mais doeu foi enviada às 16h15 de uma quinta-feira. Você é tudo o que ela não é, linda, emocionante, vibrante. Eu deveria tê-la deixado meses atrás, apenas esperando o momento certo. Os dados de localização mostraram exatamente o que eu suspeitava. Joseph estivera em um endereço no Pearl District, o apartamento de Vanessa, confirmei com uma busca rápida.
3 noites por semana nos últimos 2 meses. Sempre nas noites em que ele alegava estar trabalhando até tarde. Sentei-me no sofá lendo mensagens em que meu marido me descrevia como um fardo, como alguém com quem ele estava preso, como obstáculo entre ele e a felicidade com alguém mais jovem, mais bonita, mais interessante. Cada mensagem era como um pequeno corte. Individualmente, elas doíam. Juntas, eram devastadoras. Mas eu não chorei, não desabei, apenas salvei tudo, fiz backup em 3 serviços de nuvem diferentes e adicionei à minha pasta de provas. O próximo passo foi me proteger financeiramente. Fui a um banco diferente do outro lado da cidade, um em que Joseph jamais entraria por acaso, e abri uma nova conta só em meu nome. Disse ao gerente que estava planejando algumas despesas inesperadas e que queria mantê-las separadas. Então, comecei a transferir dinheiro da nossa poupança conjunta. Pequenas quantias, $1.300 aqui, $500 ali. Nada grande o suficiente para disparar alertas ou levantar suspeitas imediatas, apenas o suficiente para criar uma reserva para o que quer que viesse a seguir. Em 2 semanas, eu tinha $15.000 garantidos em uma conta que Joseph nem sabia que existia. Também comecei a trocar as senhas. Todas as assinaturas que eu pagava e que o Joseph usava. Netflix, Hulu, Spotify, o serviço de entrega de refeições prontas, a mensalidade da academia que eu vinha pagando há meses. Troquei todas. Joseph percebeu imediatamente. Meu celular começou a vibrar com mensagens enquanto eu trabalhava em uma apresentação para um cliente. Por que não consigo entrar na Netflix? Você mudou a senha do Hulu? Que droga, Amanda! Terminei o parágrafo que estava escrevendo, salvei meu trabalho e enviei uma mensagem de volta. Você disse para eu lidar com isso. Estou lidando com isso. Ele chegou em casa mais cedo naquele dia, entrou furioso por volta das 17h30, com o rosto vermelho. Qual é o seu problema? Ele exigiu, me encontrando na sala de estar com meu laptop. Eu não olhei para cima. Não tenho problema nenhum. Você mudou todas as senhas. Isso é infantil. Você disse que eu te dava nojo. Imaginei que você não gostaria de compartilhar serviços de streaming com alguém tão repugnante. Seu maxilar se contraiu. Eu podia vê-lo calculando se deveria intensificar o confronto ou recuar. Vê-lo tentando descobrir se eu estava apenas sendo mesquinha ou se aquilo significava algo mais. Não lhe dei tempo para decidir. Levantei os olhos do meu laptop e encarei-o diretamente. Além disso, eu sei sobre a Vanessa. Não me insulte negando isso. O rosto dele empalideceu. Na verdade, ficou pálido como se todo o sangue tivesse escorrido. Do que você está falando? Estou falando dos hotéis, dos restaurantes, das joias que nunca recebi. Estou falando do apartamento da Vanessa que você vem visitando 3 noites por semana há 2 meses. Estou falando das mensagens em que você diz a ela que sou o obstáculo entre você e a sua felicidade. Ele abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Como você fez isso? Não importa como eu sei. O que importa é que eu sei de tudo. E agora você vai ter que lidar com as consequências. Voltei-me para o meu laptop, dispensando-o como se fosse uma interrupção no meu trabalho, em vez do meu marido com quem sou casada há 7 anos. Ele ficou parado ali por mais um instante, depois virou-se e entrou no quarto. A porta fechou-se e a fechadura fez um clique. Sentei-me no sofá, com as mãos tremendo levemente, e percebi que acabara de declarar guerra e que não tinha a menor intenção de perder. Joseph não saiu do quarto pelo resto daquela noite. Fiquei na sala trabalhando em projetos de clientes, ouvindo o silêncio por trás da porta fechada e sentindo uma estranha calma. Aquele tipo de calma que surge depois de finalmente parar de lutar contra a realidade e começar a aceitá-la. Por volta das 22h, ouvi a porta dele abrir. Passos no corredor. Ele apareceu na porta da sala de estar, e pude perceber pelo seu rosto que ele vinha se preparando para essa conversa. Precisamos conversar, disse ele. Não levantei os olhos do meu laptop. Sobre o quê? Sobre o que você disse antes sobre a Vanessa? O que tem ela? Ele entrou mais na sala, passou a mão pelos cabelos. Você está tirando conclusões precipitadas, fazendo suposições baseadas em... Eu nem sei em que você está se baseando.
Salvei meu trabalho, fechei o laptop e olhei diretamente para ele. Não estou tirando conclusões precipitadas, Joseph. Eu tenho provas. Provas de quê? Que tenho um colega de trabalho com quem sou amigável. Isso não é prova. Peguei meu celular, abri a pasta de capturas de tela e mostrei para ele. Era a mensagem dele para Vanessa: mal posso esperar pelo fim de semana. Só nós dois. Sem interrupções. A expressão dele mudou. A raiva defensiva se desfez em outra coisa. Choque, medo, talvez o começo da compreensão de que tinha sido pego. Onde você conseguiu isso? Rolei para a próxima captura de tela. Ela não faz ideia. E, sinceramente, não me importo mais se ela descobrir. Amanda, eu posso explicar. Outra captura. De tela. Você é tudo o que ela não é, linda, emocionante, vibrante. Eu deveria tê-la deixado há meses. Seu rosto empalideceu. Ele estendeu a mão para o telefone como se pudesse fazer as provas desaparecerem se simplesmente o pegasse. Eu o puxei de volta. Não importa como eu as consegui, eu disse, com a voz firme. O que importa é que eu sei de tudo. Os hotéis, os restaurantes, os $800 que você gastou na Tiffany em joias que eu nunca recebi. Os 2 meses de mentiras. Ele abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo como um peixe se afogando no ar. Não é. Você não entende o contexto. O contexto. Quase ri. Que contexto torna essas mensagens aceitáveis, Joseph? Que contexto torna aceitável gastar nosso dinheiro em quartos de hotel com outra mulher? Eu estava confuso, disse ele, e pude perceber o desespero em sua voz. O trabalho tem sido muito estressante, você e eu estávamos com problemas, e Vanessa estava lá justamente quando eu precisava de alguém. Então, a culpa é minha. Eu me levantei. Você me traiu porque eu não estava disponível o suficiente, porque eu não era, seja lá o que a Vanessa seja. Não, não é isso que estou dizendo. Então o que você está dizendo? Ele olhou para mim e eu pude ver que ele estava tentando descobrir qual estratégia funcionaria. A negação havia falhado. Agora ele estava mudando para a postura de vítima. Cometi um erro, disse ele baixinho. Eu estava passando por um momento difícil e cometi um erro estúpido. Mas podemos resolver isso. Podemos fazer terapia, superar isso. As pessoas sobrevivem a casos extraconjugais o tempo todo. Você me disse que eu te dava nojo. Eu interrompi. Há 3 dias, você estava na nossa cozinha e me disse que não conseguia nem olhar para mim. Essas não foram as palavras de alguém que cometeu um erro. Foram as palavras de alguém que já estava desinteressado há meses e só esperava o momento certo para oficializar a situação. Eu estava com raiva. Não era minha intenção. Sim, era sim. Você falou sério. E, sinceramente, fico feliz que você finalmente tenha dito isso, porque agora sei exatamente qual é a minha posição. Ele deu um passo em minha direção. Amanda, por favor. Estamos juntos há 7 anos. Isso deve significar alguma coisa. Podemos superar isso. Não, eu disse que não podemos porque eu não quero. As palavras ficaram pairando no ar entre nós. Vi o momento em que fizeram sentido para ele. O momento em que ele entendeu que eu não ia mais lutar por esse casamento. O que você está dizendo? Estou dizendo que acabou. Você queria terminar, tivesse coragem de admitir ou não. Então, estou te dando o que você quer. Eu nunca disse que queria terminar. Você não precisava. Você disse isso a cada noite em claro, a cada mentira, a cada mensagem para Vanessa onde você descrevia o quanto ela era melhor do que eu. Você disse isso quando me disse que eu te dava nojo. Ele ficou em silêncio por um momento. E daí? Vai jogar 7 anos fora? Não vou jogar nada fora. Você já fez isso. Só estou lidando com a situação como você me disse. Peguei meu laptop e passei por ele em direção ao quarto. Ele segurou meu braço, não com força, mas o suficiente para me impedir. Não faça isso, disse ele. Olhei para a mão dele no meu braço e depois para o seu rosto.
Me solta, ele soltou imediatamente, como se tivesse se queimado. Acabou, Joseph. Aceite. Entrei no quarto e fechei a porta. Na manhã seguinte, liguei para Patrícia antes mesmo de Joseph acordar. Quero dar entrada no processo, disse quando ela atendeu. Tem certeza? Com certeza, então venha hoje. Vou deixar tudo pronto. Encontrei-a no escritório dela às 10 horas da manhã. Prédio comercial no centro da cidade, sala de esquina no 14º andar com janelas com vista para a cidade. Tudo no espaço transmitia sucesso, competência e controle. Patrícia tinha os papéis espalhados sobre a mesa de reuniões. Petição de divórcio, partilha de bens com base na cláusula de infidelidade. Guarda dos filhos não se aplicava. Não tínhamos filhos. Cronograma para desocupar a residência compartilhada. Explique tudo mais uma vez, ela disse. Certifique-se de que você entende o que está assinando. Ela explicou cada seção. Como o acordo pré-nupcial protegia meus bens individuais e os dele. Como a cláusula de infidelidade significava que ele perderia o direito a tudo o que tivéssemos adquirido juntos durante o casamento. Como eu ficaria com o apartamento, já que meu nome constava no contrato de aluguel. Como ele ficaria com o carro, os pertences pessoais e as contas bancárias individuais dele. Você está saindo ilesa, disse Patrícia. Sem pensão alimentícia paga ou recebida. Sem divisão de bens comuns. Ele fica com o que é dele, você fica com o que é seu. Sentei-me ali com a caneta na mão, pensando nos 7 anos de casamento. Nos bons anos em que éramos felizes. Na lenta decadência, quando tudo começou a desmoronar. Na crueldade daquela terça-feira à noite na cozinha. Na traição documentada em capturas de tela e extratos de cartão de crédito. Você ainda pode desistir disso, disse Patrícia em voz baixa. Você não precisa dar entrada no processo se não estiver pronta. Pensei na cara de Joseph quando ele me disse que eu o repugnava. Pensei no apartamento de Vanessa, onde ele passava noites que deveriam ter sido nossas. Pensei no recibo da Tiffany de joias que eu nunca tinha visto. Assinei os papéis. Patrícia assentiu, recolhendo-os com eficiência. Vou providenciar para que ele seja notificado no escritório. Profissional de direito público. Sem espaço para ele causar escândalo. Obrigada. Isso vai dar problema, ela avisou. Ele vai lutar. Sempre lutam quando há dinheiro envolvido. Deixe-o lutar. Eu tenho as provas. Sim, você tem. Saí do escritório dela me sentindo mais leve do que nos últimos meses, como se estivesse carregando um peso enorme e finalmente o tivesse deixado de lado. 2 horas depois, eu estava em uma cafeteria, reunido com um cliente para discutir a reformulação de um site, quando meu celular vibrou com uma mensagem da Patrícia. Pronto. Ele foi atendido. Meu telefone começou a tocar 30 segundos depois. O nome de Joseph na tela. Silenciei e voltei a atenção para o meu cliente. Então, estamos pensando em uma estética limpa e moderna, disse o cliente. Nada muito carregado. Meu celular vibrou de novo. Outra ligação. Ignorei. Navegação minimalista, eu disse, pegando meu caderno. 3 seções principais na página inicial. Quais são suas prioridades? Quando a reunião terminou, 1 hora depois, Joseph já tinha ligado 17 vezes. Mais tarde, enquanto voltava para o meu apartamento, ouvia as mensagens de voz. Amanda, que diabos? Me liga de volta. Não entendo o que está acontecendo. Precisamos conversar. Isso é uma loucura. Você não pode simplesmente entrar com o pedido de divórcio sem falar comigo primeiro. Na última mensagem, a voz dele passou da confusão à raiva, chegando perto do desespero. Por favor, me liga. Podemos resolver isso. Eu sei que podemos. Apaguei todas as mensagens sem responder. Em vez disso, mandei uma mensagem de texto. Você disse que não aguentava mais me olhar. Agora você não precisa mais. Então desliguei o celular e fui para casa. Assim que entrei, alguém começou a bater na porta do lado de fora. Alto, agressivo, impossível de ignorar. Amanda, abra a porta. Quinta.
Eu tinha trocado as fechaduras naquela tarde. Liguei para um chaveiro logo depois da minha reunião com a Patrícia. Meu nome estava no contrato de aluguel. Eu tinha todo o direito. Abri a porta, mas fiquei parado na soleira, bloqueando a entrada dele. O que você quer, Joseph? Ele parecia genuinamente chocado. Como se não pudesse acreditar que eu realmente tivesse feito isso. O que eu quero? Você pediu o divórcio sem nem falar comigo. Quase ri. Quer dizer, como quando você começou um caso sem falar comigo? Isso é diferente. Como? Qual a diferença? Ele tentou me empurrar para entrar no apartamento. Eu não me movi e ele não quis forçar a passagem. Este apartamento também é meu, disse ele. Na verdade, não é, confira o contrato de aluguel. Só o meu nome consta desde que nos mudamos. Você pode pegar seus pertences com 24 horas de antecedência. Por escrito, ele ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Peguei meu celular e abri as capturas de tela novamente. Mostrei a ele as mensagens com Vanessa, os recibos do hotel, as cobranças do cartão de crédito com jantares e presentes que eu nunca recebi. Seus pais incluíram uma cláusula de infidelidade no nosso acordo pré-nupcial, eu disse calmamente. Se qualquer uma das partes puder provar que a outra foi infiel, o infiel fica apenas com seus bens individuais. Sem bens em comum, sem pensão alimentícia, nada. Observei-o processar aquela informação. Vi o momento em que ele entendeu o que estava prestes a perder. Você sai daqui com o que é seu, continuei. Eu saio daqui com o que é meu. Assine os papéis ou arraste isso para o tribunal. A escolha é sua. Ele começou a chorar então. Lágrimas de verdade escorrendo pelo rosto. Daquelas lágrimas de teatro, feitas para manipular. Eu te amo, disse ele, com a voz embargada. Eu sei que errei, mas eu te amo e podemos consertar isso. Olhei para ele e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, apenas uma certeza fria e clara de que tudo havia acabado. Não, você não sente nada, eu disse. Você adora a ideia de não perder metade do seu patrimônio, mas agora é tarde demais para isso. Recuei um passo, fechei a porta, tranquei-a e fiquei ali parado, ouvindo bater nela por mais 5 minutos antes de finalmente ir embora. E foi aí que eu soube que tinha vencido. Na manhã seguinte, acordei com 3 e-mails de um endereço desconhecido. Os assuntos deixavam claro que se tratava de um processo de divórcio entre Parker e Parker. Joseph havia contratado um advogado. Encaminhei-os para Patrícia sem ler além do primeiro parágrafo e fui fazer café. Minhas mãos tremiam levemente, mas não de medo, e sim de adrenalina, pela compreensão de que aquilo estava realmente acontecendo. Patrícia me ligou 20 minutos depois. O advogado dele é Richard Brennan. Ela disse, já lidei com ele antes. Ele é competente, mas previsível. E agora está se agarrando a qualquer coisa. O que ele está dizendo? Que você obteve provas ilegalmente. Que o acordo pré-nupcial deveria ser invalidado. Que você abandonou o casamento emocionalmente antes mesmo de Joseph se envolver com Vanessa. Táticas padrão de desvio de atenção quando as evidências estão contra eles. Ele pode realmente argumentar essas coisas. Ele pode argumentar o que quiser. Isso não significa que um juiz o ouvirá. Tudo que você reuniu veio de contas conjuntas e dispositivos compartilhados. Completamente legal. O acordo pré-nupcial foi assinado com ambas as partes tendo advogados independentes, sem coação, com bastante tempo para revisão, e abandono emocional não é motivo para invalidar uma cláusula de infidelidade. Ela fez uma pausa. Ele só está tentando proteger Joseph das consequências de suas próprias escolhas. Então, o que fazemos? Nada. Respondemos com calma, fornecemos a documentação e deixamos Brennan se esgotar. Ele sabe que vai perder. Trata-se de adiar o inevitável e esperar que você negocie. Eu não vou negociar. Ótimo. Não negocie. Ao longo da semana seguinte, o embate jurídico continuou. Brennan entrou com uma ação alegando que o acordo pré-nupcial era abusivo. Patrícia respondeu com os documentos originais, demonstrando que ambos tínhamos representação legal e tempo suficiente para analisá-los antes de assinar.
Brennan tentou argumentar que eu havia negligenciado emocionalmente o casamento, criando circunstâncias que levaram Joseph aos braços de outra pessoa. Patrícia apresentou as provas do caso de Joseph, as mensagens de texto, os recibos do hotel, a cronologia mostrando que o relacionamento dele com Vanessa havia começado muito antes daquela discussão de terça-feira à noite. O advogado dele está tentando me manipular, disse-me Patrícia durante uma de nossas ligações. É assim que o desespero se manifesta em termos jurídicos. Eu deveria ter me sentido vingada. Talvez eu tenha me sentido em algum nível, mas principalmente me senti cansada. Cansada das brigas. Cansada de ver meu casamento dissecado em linguagem jurídica. Cansada de Joseph ainda encontrar maneiras de me transformar na vilã da história dele. Então a mãe dele ligou. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava trabalhando no design de um logotipo para um novo cliente quando meu telefone tocou com um número que eu não reconheci de imediato. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Olá. Como se atreve? Sem apresentação, apenas 3 palavras carregadas de veneno. Reconheci a voz imediatamente. A mãe de Joseph, Ellen, como se atreve a fazer isso com o meu filho? Larguei a caneta, recostei-me na cadeira. Olá, Ellen. Você não. Olá, Ellen. Eu. Você tem ideia do que fez? Ele está arrasado. Completamente arrasado. Mantive a calma, o que foi mais difícil do que parece. Seu filho me traiu por meses. Ele cometeu um erro. Um único erro. Casamento é sobre perdão, Amanda. É sobre superar momentos difíceis, não fugir assim que as coisas ficam complicadas. Eu conseguia ouvir Joseph ao fundo, sua voz urgente, mas abafada. Mãe, desliga. Isso não está ajudando. Mãe, ele interrompeu, você sempre foi fria. Eu disse a Joseph, quando ele te trouxe para casa pela primeira vez, que havia algo estranho em você, algo egoísta. Mas ele te amava. Só Deus sabe por quê. E eu apoiei a escolha dele, mesmo tendo minhas dúvidas. Há algum propósito nesta ligação? Perguntei. O propósito é que você está destruindo meu filho por orgulho, por causa dos seus sentimentos feridos. Você está tirando tudo dele porque ele cometeu um erro. Ele não cometeu um único erro. Eu o interrompi. Ele teve um caso por meses. Gastou nosso dinheiro com quartos de hotel e joias para outra mulher. Disse-me que eu repugnava, que ele não suportava olhar para mim. Aquilo não foram erros. Foram escolhas. Porque você se deixou levar. Porque você deixou de ser a mulher com quem ele se casou. A voz dela quase se tornou um grito. Afastei o telefone da orelha por um instante, respirei fundo e o aproximei novamente. Ellen, vou te mandar uma coisa. Depois que você der uma olhada, pode me ligar de volta e pedir desculpas, ou pode nunca mais me ligar. Tanto faz. Sua arrogante. Desliguei. Então abri meu celular e enviei tudo para ela. As capturas de tela das mensagens de Joseph para Vanessa, os extratos do cartão de crédito mostrando hotéis e restaurantes, o recibo da joalheria, os dados de localização, todas as provas que eu havia reunido. Ela não retornou a ligação, mas Joseph ligou 2 horas depois. Meus pais me disseram para assinar os papéis, disse ele quando atendi. Ele parecia derrotado. Que droga, minha mãe está chateada. Não me importo. Ela só estava tentando ajudar, me chamando de fria e egoísta e dizendo que eu destruí nosso casamento por me deixar levar. Isso sim é ajudar. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela me enviou as coisas que você enviou para ela, as mensagens de texto, tudo. Ótimo. Então ela sabe a verdade agora. Ela diz, preciso assinar e seguir em frente. Brigar por isso só vai piorar as coisas. Sua mãe tem razão. Outra pausa. Eu nunca quis que terminasse assim. Então você não deveria ter me traído. Desliguei antes que ele pudesse responder. Em meio a tudo isso, as batalhas judiciais, os dramas familiares, a constante enxurrada de e-mails e telefonemas, Rebecca foi a única pessoa que me manteve sã. Ela vinha quase todas as noites depois do trabalho, geralmente com comida para a viagem, porque sabia que eu não estava me alimentando direito.
Sentávamos à mesa da cozinha e ela me deixava desabafar ou ficar em silêncio, dependendo do que eu precisava. Certa noite, cerca de 2 semanas após o início do processo judicial, desabei completamente. Não especificamente sobre Joseph, mas sobre o significado da traição, o que ela dizia sobre mim. Passei 7 anos construindo uma vida com alguém que decidiu que eu era descartável, disse entre lágrimas que me surpreenderam pela intensidade. 7 anos amando alguém, tentando fazê-lo feliz, sendo uma boa esposa. E não foi o suficiente. Eu não fui o suficiente. O que isso diz sobre mim? Rebeca segurou meus ombros e me fez olhar para ela. Isso mostra que você é humana, disse ela com firmeza. Significa que você amou alguém que não merecia. Isso não é um defeito de caráter, Amanda. É apenas azar. Mas eu devia ter previsto isso. Os sinais estavam todos lá. Pare. Pare com isso. Pare de se culpar. Você não é responsável pelas escolhas dele. Você não é responsável por ele ser um covarde que não conseguiu ser honesto sobre o que queria. Ela sentou-se novamente, com a expressão suavizando. Quando Marcos me deixou, eu fiz a mesma coisa. Questionei tudo sobre mim. Será que eu era exigente demais, independente demais, não atraente o suficiente, não interessante o suficiente? Eu fiquei louca tentando descobrir o que eu tinha feito de errado. O que mudou? Percebi que estava fazendo a pergunta errada. Não era o que eu fiz de errado, mas sim porque fiquei tanto tempo com alguém que me fazia sentir que eu precisava ser outra pessoa para ser amada? Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você vai superar isso. E, do outro lado, você vai estar melhor do que nunca. Eu não acreditei nela naquela noite, mas queria acreditar. 3 semanas depois de eu ter entrado com o pedido, nos encontramos no escritório da Patrícia para a audiência de conciliação. Joseph finalmente concordou em assinar. A sala de conferências parecia grande demais e pequena demais ao mesmo tempo. Grande demais para nós 4, eu, Joseph e nossos respectivos advogados. Pequena demais para toda a mágoa, raiva e traição que tínhamos trazido para aquela sala. Estávamos sentados um de frente para o outro na longa mesa de conferência. Ele parecia péssimo, como se não tivesse dormido, como se o peso das consequências finalmente estivesse lhe caindo sobre os ombros. Patrícia e Brennan repassaram cada detalhe com precisão metódica. Divisão de bens com base na cláusula de infidelidade. Quem ficou responsável por registrar o cronograma da mudança de Joseph do apartamento? A divisão da pequena quantia que tínhamos na poupança conjunta, depois de eu já ter transferido minha parte para minha conta individual, era algo que me fazia ceder e mudar de ideia, dizendo que tudo aquilo tinha sido um erro e que poderíamos recomeçar. Mantive a expressão neutra e assinei onde Patrícia indicou. Não lhe dirigi uma única palavra diretamente. Quando tudo terminou, quando todos os documentos foram assinados, testemunhados e arquivados, nos levantamos. Patrícia apertou a mão de Brennan com cortesia profissional. Então saímos, eu e Joseph caminhando juntos em direção aos elevadores por puro instinto. O elevador chegou. Entramos e descemos 14 andares em completo silêncio. Quando chegamos ao estacionamento, ele parou ao lado do carro dele. Continuei caminhando em direção ao meu. Amanda, eu parei, mas não me virei. Então é isso, disse ele. 7 anos se passaram. Então me virei, olhei para ele parado ali perto do carro e percebi que estava olhando para um estranho. Alguém que tinha o rosto de Joseph, mas não era o homem com quem eu havia me casado. Foi você quem os jogou fora, eu disse. Estou apenas limpando a bagunça. Ele abriu a boca como se fosse discutir. Ia tentar mais uma vez me transformar no vilão dessa história que ele vinha contando para si mesmo. Não lhe dei essa chance. Fui até meu carro, entrei, liguei o motor e fui embora. Pelo meu retrovisor, eu o vi parado no estacionamento, ficando cada vez menor até que, ao virar a esquina, ele desapareceu completamente. Não olhei para trás novamente. Voltei dirigindo daquele estacionamento com uma sensação estranha. Não exatamente feliz, mas mais leve, como se eu tivesse carregado algo pesado por tanto tempo que tivesse esquecido como era me mover sem aquele peso. O divórcio só seria finalizado dali a 2 meses. Havia períodos de espera, prazos de processamento e formalidades legais a serem cumpridas.
Mas a parte mais difícil já havia passado. Joseph assinará. O acordo estava firmado. Agora era apenas uma questão de tempo. Passei aquelas semanas numa espécie de limbo, trabalhando, dormindo, existindo. Rebecca me ligava a cada poucos dias, mas eu dizia que estava bem, e que na maior parte do tempo eu estava apenas anestesiada de uma forma que me parecia mais segura do que sentir qualquer outra coisa. Então recebi uma mensagem do Marcos, colega do Joseph, aquele que sempre fora mais simpático comigo nos eventos da empresa do que a maioria dos seus colegas. Tínhamos trocado números uma vez, quando precisei falar com o Joseph durante uma viagem de trabalho e o celular dele descarregou. Oi, Amanda. Espero que não seja estranho, mas achei que você deveria saber. A Vanessa terminou com o Joseph. Aconteceu há mais ou menos uma semana. Ele não está lidando bem com isso. Fiquei olhando para a mensagem por um tempão antes de responder. Obrigada por me contar. Ela partiu para cima de outra pessoa no escritório. Um dos vice-presidentes. Joseph tentou convencê-la de que eles finalmente poderiam ficar juntos de verdade, mas aparentemente ela não estava interessada em lidar com um cara divorciado e cheio de problemas. Eu deveria ter me sentido vingada. Deveria ter sentido alguma satisfação por a mulher por quem Joseph destruiu nosso casamento tê-lo descartado assim que ele ficou disponível, e por isso me senti apenas cansada. Ele teve um colapso no trabalho semana passada, continuou Marcos. Começou a chorar durante uma apresentação para um cliente. Precisou tirar uma licença pessoal. Só achei que você gostaria de saber. Uma parte de mim, uma pequena parte insignificante da qual não me orgulho particularmente, sentiu-se vingada. Joseph havia desperdiçado 7 anos por alguém que nem sequer o queria depois que ele foi libertado. A justiça poética não me passou despercebida, mas uma parte maior, que me surpreendeu, sentiu algo próximo à pena. Não o suficiente para mudar nada, não o suficiente para estender a mão ou oferecer conforto, apenas um vago reconhecimento de que ele havia destruído a própria vida perseguindo algo que nunca existiu. Agradeci a Marcos e guardei o celular. O que quer que Joseph estivesse passando agora, não era mais problema meu. Mergulhei no trabalho com uma intensidade que não sentia há anos. Aceitei 3 novos clientes em 2 semanas. Comecei um projeto pessoal que vinha adiando há tempos, uma série de ilustrações sobre resiliência, sobre reconstruir depois que tudo desmorona. É curioso como a traição pode ser uma fonte de inspiração criativa. Meu portfólio cresceu. Redesignei meu site, atualizei minha presença nas redes sociais e comecei a receber propostas de clientes maiores do que aqueles com quem eu havia trabalhado antes. Um deles, uma startup que buscava reformular sua marca, me encontrou por indicação e gostou tanto do meu trabalho que me ofereceu um contrato de prestação de serviços contínuos. Renda estável, dinheiro de verdade. Eu estava ganhando mais do que nunca, provavelmente porque não estava mais gastando metade da minha energia mental tentando salvar um casamento em crise. O apartamento se tornou meu de uma forma que nunca havia sido antes. Reorganizei os móveis, afastando o sofá da parede onde Joseph sempre insistira que deveria ficar. Pintei as paredes de um cinza suave que ele sempre detestara. Disse que era muito deprimente. Comprei novas obras de arte em uma galeria local. Peças abstratas com cores vibrantes que me deixavam feliz só de olhar para elas. O segundo quarto, antigo escritório do Joseph transformado em quarto, tornou-se meu espaço de trabalho dedicado. Comprei uma mesa nova, uma cadeira melhor e instalei prateleiras para meus livros e materiais de design. Pendurei luzes de cordão ao redor da janela porque elas deixavam o ambiente aconchegante e criativo. Eu trabalhava até tarde quando queria. Pedia comida para a viagem sem me sentir culpada pelo gasto ou julgada pela escolha. Assistia ao que eu queria na TV sem que alguém suspirasse pesadamente do outro lado da sala porque eu tinha escolhido errado. O silêncio que me sufocava durante o casamento, aquele silêncio pesado, crítico e quieto, agora me parecia pacífico. Eu estava sozinha, mas não me sentia solitária. Há uma diferença. 6 semanas após a finalização do divórcio, recebi uma mensagem nas redes sociais de alguém em quem não pensava há anos. Daniel Ramon, um cara com quem namorei brevemente antes de Joseph, quando eu tinha 26 anos e ainda estava tentando descobrir o que queria. Tínhamos nos separado numa boa, mantivemos uma amizade superficial, daquele jeito que as pessoas fazem quando se seguem online, mas raramente interagem.
Oi, Amanda, fiquei sabendo do seu divórcio por terceiros. Só queria saber como você está. Se precisar conversar, o café é por minha conta. Quase não respondi. Namorar era a última coisa que me passava pela cabeça, e eu não queria que ele tivesse uma impressão errada. Mas algo na mensagem parecia genuíno, nada ameaçador, apenas um ser humano estendendo a mão para outro que talvez estivesse passando por um momento difícil. Café parece uma boa ideia, respondi. Mas só café. Não estou pronto para mais nada. Entendido perfeitamente. Sábado, às 14 horas. Nos encontramos em um lugar no meio do caminho entre nossos bairros. Cheguei primeiro, pedi um café com leite e sentei perto da janela observando as pessoas passarem na rua. Daniel apareceu 5 minutos depois, com a mesma aparência. Um pouco mais velho, com um olhar um pouco mais cansado, mas ainda o cara tranquilo de que eu me lembrava. Oi, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Obrigado por aceitar se encontrar. Obrigado por entrar em contato. Conversamos por 2 horas sobre o divórcio, mas não obsessivamente sobre a vida dele. Ele próprio havia se divorciado 3 anos antes. Compreendia o que eu estava passando de uma forma que a maioria das pessoas não entendia. Sobre trabalho, sobre amigos em comum, sobre tudo e nada. Ele me disse que eu parecia diferente do que se lembrava. Diferente como? Mais forte, mais parecida comigo mesma. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Quando você estava com Joseph, sempre parecia que você estava atuando, tentando ser quem ele precisava que você fosse. Agora você simplesmente parece presente. Joseph apagou seu brilho, acrescentou ele. É bom te ver brilhando novamente. Não sabia o que dizer, então apenas assenti. Conversamos sobre o casamento fracassado dele. Sua ex-esposa o havia deixado por alguém que conheceu no trabalho. Ironicamente, uma situação semelhante à minha. Ele passou um ano com raiva, outro ano deprimido, e só agora estava começando a se sentir ele mesmo novamente. Todo mundo carrega traumas, disse ele. Todo mundo tem capítulos que preferiria esquecer. O segredo é não deixar que esses capítulos definam toda a sua história. Pensei muito nisso depois que nos separamos, se eu deixaria a traição de Joseph definir quem eu era ou se escreveria novos capítulos que tivessem mais significado. Eu estava mais inclinada para a segunda opção. Mas Joseph não tinha desistido de tentar reescrever o final. Cerca de um mês depois da finalização do divórcio, ele começou a me mandar mensagens, inicialmente com tom de desculpas e progressivamente mais desesperadas. Sinto sua falta. Cometi um erro terrível. Podemos conversar, por favor? Não respondi a nenhuma das mensagens. Então, certa manhã, quando eu estava saindo para comprar um café na cafeteria que eu frequentava, ele começou a aparecer em lugares perto do meu prédio. Sentava-se numa mesa no canto, como se estivesse me esperando. Amanda, por favor. Só 5 minutos. Não, eu preciso explicar. Não há nada para explicar. Acabou. Bola pra frente. Ele apareceu no apartamento da Rebeca uma noite, bateu na porta dela me procurando. Ela me ligou imediatamente. Seu ex está aqui. Quer que eu chame a polícia ou só mande ele embora? Mande ele embora. Se ele não for, chame a polícia. Ela devia ser convincente, porque ele foi embora. Mas o padrão continuou. Encontros aleatórios que deixaram de ser coincidência depois da 3ª ou 4ª vez. Ele aparecendo em lugares onde não tinha motivo para estar, lugares que eu frequentava regularmente. Liguei para a Patrícia. Preciso de uma ordem de restrição. Ele te ameaçou? Não, mas ele não me deixa em paz. Ele aparece em todos os lugares que eu vou. Preciso de proteção legal. Registre uma queixa. Documente cada incidente com datas e horários. Depois, entraremos com um pedido de ordem de restrição temporária. Sim, fiz isso. Listei todas as mensagens, todas as aparições dele, todas as vezes que ele tentou me contatar depois que deixei claro que não queria mais contato. A audiência foi rápida. O juiz analisou as provas e perguntou a Joseph se ele contestava alguma delas.
Ele não se limitou a tentar explicar que estava se desculpando, que merecia uma chance de consertar as coisas. O juiz não se impressionou. Sr. Parker, sua ex-esposa deixou claro que não quer contato com o senhor. O senhor precisa respeitar isso. Estou concedendo uma ordem de restrição temporária. Você deve manter-se a pelo menos 100 metros de distância da senhorita Parker, de sua residência e de seu local de trabalho. Nenhum contato de qualquer tipo. Nada de ligações, mensagens de texto, e-mails ou comunicação por terceiros. A violação resultará em consequências legais imediatas. Entendeu? O rosto de Joseph se contorceu. Sim, meritíssimo. Saí daquele tribunal sentindo algo que não sentia há meses. Digamos que Rebecca me perguntou naquela noite se eu me sentia culpado por ter conseguido uma ordem judicial para manter meu ex-marido longe de mim. Não, eu disse, e era sério. Passei 7 anos atendendo às necessidades de Joseph, desculpando seu comportamento, me diminuindo para que ele se sentisse maior, pedindo desculpas por coisas que não eram minha culpa, deixando que ele me fizesse sentir como se eu fosse o problema. Chega de me encolher por homens que não conseguiam lidar com mulheres em sua plenitude. A ordem de restrição funcionou. Joseph parou de tentar me contatar, parou de aparecer nos lugares e, aos poucos, dia após dia, comecei a me sentir eu mesma novamente. Não a mesma pessoa de antes. Joseph, alguém novo, alguém mais forte, alguém que sobreviveu à traição e saiu do outro lado sabendo exatamente o que não aceitaria mais. A ordem de restrição criou espaço. Espaço real, não o tipo tóxico que Joseph e eu havíamos desenvolvido durante nosso casamento. O tipo de espaço onde eu podia respirar sem me perguntar quando ele apareceria de novo. Onde eu podia seguir com meus dias sem ficar constantemente olhando por cima do ombro. Mas o espaço por si só não cura feridas. Apenas lhes dá espaço para existirem sem piorarem. 4 meses após a finalização do divórcio, Rebecca apareceu no meu apartamento com café e uma expressão determinada que reconheci imediatamente. Você vai fazer terapia, ela anunciou, colocando o café na minha frente. Eu estou bem. Você está funcionando. Isso não é a mesma coisa que estar bem. Rebecca, eu já marquei uma consulta para você. Doutora Saratin, quinta-feira às 3. Foi com ela que eu consultei depois que o Marcos foi embora. Ela é boa. Eu queria discutir, queria insistir que tinha lidado com tudo tão bem. Entrei com o pedido de divórcio, reuni provas, me protegi financeiramente, consegui a ordem de restrição. Eu tinha sido racional. Competente, mas Rebecca me conhecia muito bem. Racional não significa curada, disse ela baixinho. E você merece se curar, não apenas sobreviver. Então, na quinta-feira às 3, me vi no consultório do Dr. Shen. Cadeiras confortáveis, iluminação suave, uma caixa de lenços de papel na mesinha lateral que parecia um desafio. A doutora tinha por volta de 50 anos, olhos bondosos e uma expressão que sugeria que já tinha ouvido de tudo e não se chocaria com nada do que eu dissesse. Como vai? Perguntou ela após as primeiras gentilezas. Tudo bem, respondi automaticamente. Ela apenas me olhou, não me contradisse, não insistiu, apenas esperou em silêncio, um silêncio que se prolongou cada vez mais até que eu não aguentei mais. Estou com raiva, admiti finalmente. Mas não de Joseph, e sim de mim mesma. Nem me fale. Desperdicei 7 anos. 7 anos com alguém que decidiu que eu era descartável. E eu não vi isso chegando. Ouvi e ignorei. Ouvi e me convenci de que podia consertar. De qualquer forma, eu falhei. Falhei em quê? Em fazê-lo me amar. Em ser suficiente. Na minha voz embargada. Em não ser o tipo de pessoa que é traída. O doutor te inclinou-se ligeiramente para a frente. Se um amigo lhe contasse essa história de ter amado alguém que o traiu, o que você diria? Pensei sobre isso. Pensei muito sobre isso. Eu diria que não foi culpa dele. Que ele não era responsável pelas escolhas de outra pessoa. Que amar alguém não faz de você estúpido. Então diga isso para si mesma. Essas 5 palavras abriram algo dentro de mim. Comecei a chorar. Não aquele choro delicado e bonito, mas aquele choro feio, dilacerante, que parece vir de algum lugar profundo.
Estou com tanta raiva de mim mesma por ter ficado, eu disse entre lágrimas. Por dar desculpas, por acreditar que o problema era eu. Você acreditou no que ele te disse. Isso não é uma falha de caráter. Isso é ser humano. Nos meses seguintes, o Dr. Tim e eu analisamos tudo. Não apenas o casamento e a traição, mas também os padrões que me levaram a essa situação. Como eu havia confundido abnegação com amor. Como me responsabilizei pela felicidade de Joseph enquanto negligenciava a minha própria. Como me diminuí para dar espaço a alguém que não valorizava o espaço que eu lhe concedia. A cura não significa perdoá-lo, disse o Dr. Tim durante uma sessão. Significa perdoar a si mesma. Levei um tempo para aceitar esse conceito, mas aos poucos comecei a aceitá-lo. Por volta da mesma época em que comecei a terapia, também comecei a fazer yoga. Não porque achasse que precisava emagrecer ou melhorar minha aparência. As palavras cruéis de Joseph sobre eu me deixar levar ainda me magoavam, mas eu estava trabalhando isso na terapia. Comecei porque precisava me sentir forte no meu próprio corpo novamente. O estúdio ficava a 3 quarteirões do meu apartamento. A instrutora, Maria, dava uma aula chamada Poder e Resiliência, que acontecia 3 vezes por semana. No começo, eu era péssima. Não conseguia manter as posturas. Não conseguia acalmar a mente o suficiente para me concentrar. Passava metade da aula frustrada com as minhas próprias limitações e a outra metade me comparando com as pessoas flexíveis e graciosas ao meu redor. Mas Maria tinha um jeito especial de fazer com que todos se sentissem exatamente onde precisavam estar. Yoga não é sobre ser perfeito, ela dizia durante a aula. É sobre estar presente, sobre respirar fundo nos momentos difíceis, sobre estar presente no próprio corpo. Aos poucos, as coisas foram mudando. Fiquei mais forte, consegui fazer a prancha por 30 segundos, depois por 1 minuto. Comecei a dormir melhor do que em anos. A ansiedade constante que me acompanhou durante o casamento e o divórcio começou a perder força. Numa tarde de sábado, depois da aula, parei no abrigo de animais a 2 ruas de distância. Eu vinha pensando em adotar um gato havia semanas, mas estava hesitante. Sentia que mal conseguia manter minha própria vida em ordem. Como eu poderia ser responsável por outro ser vivo? Mas naquela tarde, entrei e a vi. Uma gata malhada cinza de uns 3 anos, sentada no canto do fundo da gaiola, com uma expressão de profundo desinteresse pelo mundo. Essa é a Pepper, disse a voluntária. Ela foi entregue no mês passado. O dono disse que não tinha mais tempo para ela. Olhei para a Pepper. Ela olhou para mim. 2 refugiadas de pessoas que decidiram que não valíamos o esforço. Eu a levarei. Pepper veio para casa comigo naquele dia. Criamos uma rotina. Café da manhã enquanto ela ficava sentada na janela observando os pássaros e julgando o mundo. Sessões de trabalho à noite com ela enrolada na minha mesa, ronronando enquanto eu desenhava logotipos e sites. Ela não se importava com a minha aparência. Não se importava com o meu sucesso ou fracasso. Só queria comida, calor e atenção de vez em quando. Necessidades simples, necessidades honestas. Eu podia suprir essas necessidades. 8 meses após a finalização do meu divórcio, Rebecca me ligou com uma notícia que me deixou genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo. Estou noiva. O quê? Me conta tudo. Ela e Marcos namoravam há 2 anos. Ele era tudo que Joseph não tinha sido: presente, gentil, alguém que aparecia quando dizia que apareceria e não fazia Rebecca se sentir maluca por esperar o mínimo de respeito. Quero que você seja minha madrinha de casamento, disse ele. Hesitei. Casamentos me davam a sensação de estar lidando com feridas ainda em processo de cicatrização. Eu sei que pode ser difícil, continuou Rebecca. Mas não se trata do seu casamento fracassado. Trata-se de celebrar o meu e eu quero minha irmã lá. Ele estava certo. Eu me dediquei totalmente ao papel, planejei a despedida de solteira dela. Nada extravagante, apenas um fim de semana em um spa com suas amigas mais próximas. Ajudei-a a escolher um vestido. Segurei sua mão quando ela ficou nervosa com o compromisso, sem saber se estava fazendo a escolha certa. Marcos não é Joseph. Eu a lembrei, você não é eu. Seu casamento será seu, não uma repetição do meu.
O dia do casamento foi lindo. Uma cerimônia simples em um jardim, recepção em um pequeno restaurante. Eu estava ao lado de Rebeca como sua dama de honra e a vi se casar com alguém que a olhava como se ela fosse a própria lua. Durante os votos, chorei. Não de tristeza pelo meu próprio casamento fracassado, mas de esperança. O amor não tinha dado certo para mim e Joseph, mas estava dando certo para Rebeca e Marcos. Isso significava que ainda era possível. Talvez não agora, talvez não por um tempo, mas possível. 1 ano após o divórcio. Não sou mais a mesma pessoa que estava naquela cozinha e ouviu o marido dizer que não suportava olhar para ela. Sou alguém diferente, alguém melhor. Meu negócio de design cresceu muito além de tudo que eu jamais imaginei durante meu casamento. Contratei uma assistente em tempo parcial, Emma, recém-formada em design, que me lembra de mim mesma nessa idade. Estou orientando 3 jovens designers por meio de um programa no centro de artes local. Mudei-me para um apartamento de 1 quarto num bairro melhor. Menor do que o que eu dividia com o Joseph, mas inteiramente meu. As paredes estão cobertas com minhas próprias obras de arte. Peças que criei ao longo do último ano. Os móveis são exatamente do jeito que eu quero. Sem concessões, sem negociações, sem me adaptar às preferências de ninguém. Às vezes, as pessoas me perguntam o que aconteceu com meu casamento. Eu explico de forma simples: nos distanciamos. Quem importa sabe toda a verdade. Quem não sabe não precisa de explicações. Saí em alguns encontros. Daniel e eu tomamos café mais algumas vezes antes de concordarmos que éramos melhores como amigos. Um cara da aula de yoga me convidou para sair. Jantamos juntos 2 vezes antes de eu perceber que não estava pronta para nada sério. Ele entendeu. Principalmente, estou aprendendo a ser feliz sozinha, a encontrar a plenitude em mim mesma em vez de procurá-la em outra pessoa. A construir uma vida que seja minha, nos meus termos, sem precisar da validação de ninguém para que ela pareça real. Joseph destruiu nosso casamento. Mas ele não me destruiu. Na verdade, ele me deu, sem querer, uma liberdade que eu nem sabia que precisava. Liberdade para não ter que tentar ser suficiente para alguém que nunca me consideraria suficiente. Liberdade para não me diminuir para dar espaço ao ego de outra pessoa. Liberdade para simplesmente ser eu mesma, completamente sem pedir desculpas. Tenho 35 anos, sou solteira, mais forte do que nunca e estou construindo uma vida inteiramente do meu jeito. E, sinceramente, nunca fui tão feliz. Algumas manhãs acordo no meu apartamento, no meu espaço, com as minhas regras, na minha paz, e me sinto genuinamente grata. Não sou grata pela traição ou pela dor, mas sou grata pelo que veio depois, por quem me tornei quando parei de tentar salvar alguém que não queria ser salvo e comecei a me salvar. Joseph fez a escolha dele quando decidiu que eu era descartável. Eu fiz a minha quando decidi que não era. E no fim, saí com algo que ele jamais terá, a certeza de que posso sobreviver ao pior que alguém possa me fazer e sair ainda mais forte do outro lado. Isso vale mais do que qualquer casamento que me obrigasse a ser menos do que sou. Se esta história de cálculo frio e vingança silenciosa te prendeu à tela, clique no botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Amanda confrontou Joseph com todas as evidências e viu o rosto dele empalidecer. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias de tirar o fôlego como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo.